Assim fica melhor, né? A gente fica mais perto, tem que ficar parado no microfone, fica bem difícil. Então, gente, nós hoje estamos trazendo o tema terapias espirituais, mas queríamos começar lembrando que as doenças nos desafiam, não é? O tempo passa, são encontrados tratamentos, cura para muitas doenças, mas surgem outras que vão, né, nos desgastando e vão atribulando a nossa ciência. Estamos aí vivendo esse momento incontestável, né, de mais esse vírus que está aí nos trazendo muitas oportunidades, muitas modificações nas nossas vidas, e é também mais um desafio que a ciência encontra para que possa minimizar os danos e controlar os quadros clínicos que vão surgindo. E nós vamos ver que, na realidade, esse ciclo vicioso de adoecimento não vai se modificar enquanto nós não observarmos, nós, criaturas humanas, e a ciência em especial, não começar a observar a vida do ponto de vista mais amplo. Então, até então, a ciência materialista busca tratar apenas o corpo. E nós não somos constituídos apenas de corpo. A nossa extensão é muito maior do que isso. Então, hoje, já existe uma minoria que está aumentando gradativamente, que já busca olhar o homem do ponto de vista da sua integralidade. Então, nós vemos, né, em todo o mundo os estudos unindo a espiritualidade à ciência, que estiveram dissociadas durante muito tempo, né, por conta de radicalismo de ambas as partes. Nós percebemos que houve na história da humanidade essa separação da fé e da razão, da ciência e da espiritualidade. E isso trouxe malefícios imensos para o nosso progresso no que diz respeito ao tratamento das nossas doenças. Então, é necessário que esse enfoque mude, conforme nos diz, né? O nosso companheiro Gilson Luiz Roberto, que é presidente nesse momento, né, quando esse livro, né, foi publicado, que a gente se baseou, Conectando Saúde, Ciência e Espiritualidade, que é um livro da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, e a essa época o Gilson era presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul. E ele nos diz o seguinte: para analisarmos o binômio saúde e doença no conceito espírita, precisamos partir da visão trina do ser humano. Enquanto o materialismo se restringe a uma abordagem superficial, ali em cima não está sendo, né? Ou superficial, olhando apenas para o corpo e considerando a mente como substrato do cérebro, o olhar espírita transcende a matéria e vai buscar entender o processo de adoecer e de curar na relação corpo, perispírito e espírito, onde as causas não se restringem à superfície do corpo, para buscá-la nas profundezas da alma. Para o paradigma médico espírita, a saúde física é consequência da nossa subjetividade, reflexo dos nossos pensamentos e emoções como substratos da alma. Então, essa visão já muda completamente o conceito de adoecimento, porque sabemos que somos espíritos eternos. Então, é como espíritos que devemos começar a avaliar esse processo, né, de desequilíbrio que vai se refletir no nosso corpo físico. Então, nós vemos que essa separação aconteceu a partir do século XVII, com o aprofundamento da ciência do ponto de vista material, principalmente a partir de Isaac Newton, quando ele começou o estudo da lei da gravidade, e com isso ele pôde penetrar
nos conhecer. Ele pôde, né? Ele e permitiu à ciência da época que desde então começou a penetrar de maneira mais intensa no conhecimento da matéria. E como, né, aquela época a religião dominante estava muito engessada, não permitindo que novidades, que um novo campo de observação pudesse surgir, e que, com certeza, achando que aqueles ensinamentos científicos iriam combater, iriam se contrapor aos dogmas, né, que aconteciam na época, houve essa separação. E é muito interessante que, né, Isaac Newton, ele, no século XVII, né, ele foi, assim, ele deu o pontapé inicial dessa separação. Mas nós temos notícia que esse mesmo espírito renasce como Albert Einstein, na Alemanha, depois se naturaliza americano, e Einstein, ele é o pai da física quântica, quando ele lança a teoria da relatividade, mostrando que a matéria se transforma em energia constantemente. E com isso ele muda completamente os conceitos da física, antes física determinista, né, física materialista apenas, para olhar o mundo, né, do ponto de vista de energia, ou seja, a matéria está em constante mutação. E ele vem reforçar a ideia da importância de Deus na nossa vida. Então ele é um cientista, mas que sabe da importância de Deus. Então Einstein, ele vai iniciar o processo com o pontapé, né, com o início da física quântica, ele vai iniciar o processo de união, né, novamente, da fé e da razão, da ciência e da espiritualidade. Então é o Espírito que deu início àquela separação, dando, com a bênção da reencarnação, um novo passo para a união dessas ordens de ideias. Mas nós vamos ver que a partir, né, após o Iluminismo, que foi, né, um processo filosófico, né, uma união de conceitos filosóficos que precedeu o Espiritismo e, de uma certa forma, começou a abrir as mentes para permitir, né, aquela nova ciência, filosofia e religião que estava chegando, né. Kardec vem dizer que a falta de harmonia e a incoerência entre esses dois ramos de ideias é decorrente da falta de observação e do radicalismo, do extremismo entre as duas partes. Porque numa determinada época da nossa história, a ciência e a religião se mantinham extremamente paralisadas e cada uma fechadinha no seu quadrado, não permitindo uma abertura. Porque com a observação mais profunda, nós vamos ver que elas estão par a par, passo a passo, lado a lado, elas precisam caminhar para que nós possamos realmente evoluir. E isso que a doutrina espírita vem apresentar para nós, a união da fé e da razão. Então, se nós vamos observar, né, os retratos pintados de Newton e Einstein, né? Quer dizer, o retrato fotografado do Einstein, né? O Newton pintado, a gente vai ver que os olhares são bem semelhantes, né? É muito interessante isso. Esse aqui é muito legal, né? Que aquele ali é uma pintura, esse é uma fotografia, mas o olhar é o mesmo, nos mostrando que a essência espiritual é uma só, né? Então, voltando aqui a Kardec, né, com a doutrina espírita, ele nos vem dizer que é toda uma revolução moral que se opera nesse momento, que trabalha e aperfeiçoa os espíritos. Após ser elaborada por mais de 20 séculos, ela chega à sua plena realização e vai marcar uma nova era da humanidade. Essa está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vir destruir a lei. E é interessante a gente perceber que quando Jesus lá, né, quando ele está se despedindo dos apóstolos, que ele promete a vinda do Consolador, a gente vê que a doutrina espírita já estava começando a ser preparada. Porque se Kardec afirma que 20 séculos antes, né, ela já estava sendo elaborada, é porque desde a época de Jesus,
as raízes da doutrina espírita já estavam sendo fixadas, né, na psicosfera do nosso planeta. As consequências dessa revolução, né, que a doutrina espírita vem trazer, porque ela vem promover a união da fé e da razão, deve trazer para as relações sociais, acendeu, mas não acendeu depois, né? Inevitáveis modificações, às quais ninguém poderá se opor, porque estão na vontade de Deus e resultam as leis do progresso. Então, essa doutrina, né, que nos fala que fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, e Kardec, né, continua dizendo que é preferível repelir 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, ele afirma com segurança que a ciência, a doutrina espírita, todos os conceitos espirituais estarão em paralelo com a ciência, de mão dadas na sua caminhada, para que nós possamos melhorar as nossas condições de vida. Então, isso aqui é uma citação de um físico, ele é um físico quântico, não é um médico, mas ele diz o seguinte: o médico quântico, orientações de um físico para a saúde e a cura. Então, não é um livro religioso, é um livro científico. E ele afirma o seguinte: a consciência vem em primeiro lugar. Ela é o fundamento de todo ser. Tudo mais, inclusive a matéria, é possibilidade da consciência. Muito interessante, né? Então, porque a consciência está onde? No espírito, né? É um atributo do espírito, o sentimento, a consciência. Então, a matéria, ele como cientista, afirma que a matéria é passível de influência do espírito, da consciência. E a consciência escolhe, dentre essas possibilidades, todos os eventos que vivemos. Então, nós, espíritos, determinamos todas as nossas vivências, inclusive, né, as nossas vivências patológicas no que diz respeito ao nosso corpo. Então, todos os nossos distúrbios são consequências da nossa consciência, daquilo que sentimos, pensamos e vivemos. E a doutrina espírita faz, né, traz para nós essa união que nos vai abrir as possibilidades e principalmente a mentalidade para que passemos a nos cuidar como espíritos, a fim de que possamos alcançar o equilíbrio do nosso corpo. Então, né, apesar de toda a resistência aos novos conceitos, o último lustro do século passado e o início deste século têm sido pródigos na realização de pesquisas no campo da medicina e da espiritualidade. E os resultados são unânimes em confirmar que a fé faz bem à saúde, né? Hoje, os estudos estão se aprofundando, e principalmente os estudos em ressonância magnética, analisando as profundezas do nosso cérebro, nas suas ativações para as nossas ações do dia a dia. Então, a ciência já tem feito trabalhos mostrando que ações positivas ativam determinadas regiões do nosso cérebro, que vão mostrar, né, inclusive nos exames, registrar nos exames de imagem, comprovando que os sentimentos têm realmente uma influência fundamental nas condições do nosso corpo, uma vez que esse registro pode ser feito até nos exames de imagem. Né? Então, as ressonâncias magnéticas cerebrais, né, ou inclusive há trabalhos no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, então João Ascenso, o Jorge Moll Filho, que é ateu, ele fez um trabalho publicado no New England, que é uma revista médica conceituadíssima, que
rigorosos para as publicações, mostrando, né, ele reuniu pessoas e propôs, aliás, ele propôs não, ele mostrou imagens de situações positivas, principalmente de caridade, de doação ao próximo, não só de coisas materiais, mas de conversações positivas, de ações de apoio, e fez esses registros na ressonância magnética. E isso ficou realmente mostrado que a região frontal anterior aqui do nosso cérebro é a região do bem, é a região que mostra, que registra, né, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos mais positivos. Então hoje nós sabemos que o pensamento não é uma secreção cerebral, um substrato do nosso corpo. O pensamento vem de muito mais profundamente, né? Vem do espírito. Então, hoje há outros estudiosos também que comprovam que a fé faz bem à saúde. Já há até registros da frequência às atividades religiosas, sejam elas quais for, qual o impacto disso na saúde. Já há até uma quantificação que vem sendo aperfeiçoada. Há um trabalho de uma universidade, eu não estou me lembrando agora, mas uma universidade americana, que prova que quem participa de atividades religiosas 2 vezes por semana, porque eles fazem, né, esse estudo com a quantificação. Quem não vai nunca, quem vai uma vez, quem vai 2 vezes, quem vai mais de 3 vezes. Então, quem participa de atividades religiosas mais de 2 vezes por semana tem 30% menos chance de ter alterações cardiovasculares. Já há registros quantitativos, né, da importância da frequência às atividades religiosas, sejam elas quais forem, e esse impacto no nosso corpo físico. Então nós vamos ver que realmente a fé, o olhar para o lado positivo da vida e das pessoas, né? Porque todos nós temos ainda essa dualidade, temos os nossos erros e as nossas qualidades, e podemos observar nos nossos semelhantes mais os erros, né? Ou mais as qualidades, de acordo com o olhar que aprendemos a ter para conosco mesmo também, né? Então, o olhar que temos para a vida é aquela velha história, né, do copo que está pela metade. Você pode dizer que está meio cheio ou meio vazio. Então, é olhar a vida do ponto de vista positivo. E isso vai, né, ativar as partes positivas do nosso cérebro. Então, hoje, já há inúmeros grupos religiosos que já são uma minoria, já não tão pequena, que está atentando para essa necessidade. Então, pesquisas e estudos recentes, né, demonstram que o cérebro é programado para acreditar em Deus. E isso nos ajuda a viver mais e melhor. Foi justamente Einstein que começou a mudar essa mentalidade na academia, mostrando que a crença em Deus é um sentimento nato no indivíduo. Porque mesmo os indivíduos, né, os grupos humanos mais primitivos já tinham, e ainda tem, porque nós sabemos que existem, né, grupos ainda, né, numa situação cultural e social ainda bastante precárias e até primitivas. Precárias é uma outra história, não é uma palavra adequada, mas mais primitivas, né? Nós ainda temos alguns grupamentos menos aculturados no nosso mundo, mas mesmo esses grupos têm aquele sentimento de crença em Deus, né? Eu lembro muito bem, e, né, nós todos nos lembramos, quando a gente estudava lá os índios, né, adoravam Tupã, Jaci a lua, Quaraci o sol, né, que então o quê? Adoravam Deus através né? Yara, deusa das águas, né? E por aí afora, né? Então, gente,
Então, né, nós adoramos a Yara também, né? Não como deusa das águas, mas como nossa amiga e companheira querida, né? Então, gente, a gente continua do mesmo jeito, né? Então, gente, a fé, ou seja, a crença em Deus nos ajuda a viver mais e melhor. Então, é no tempo e na qualidade da nossa vida. Então, vamos, né, fazer aqui uma pincelada sobre a constituição do universo, porque isso é importante para que a gente possa se compreender. Então, nós somos criados por Deus, nosso Pai de amor e bondade, né? A gente pode dar outro nome que a gente quiser, Alá, Jeová, não importa. O importante é que é a inteligência suprema, causa primária de todas essas coisas. E fui para frente, peraí, botei aqui que vocês vão jogar tomate em mim, daqui a pouco eu trouxe uma célula aqui, daqui a pouco a gente vai ver isso. E peraí, eu estou indo para frente, né? Não, estou voltando, né? Peraí. Aqui vou. Desculpe, gente. Desculpe, sumiu a aparição. Oi? Pois é, exatamente. Foi um spoiler, né? Esse é nos próximos capítulos. Então, Deus, né? E são dois elementos. O elemento material, que é o fluido cósmico universal, que pode vir da parte, da forma mais pura, quinta essenciada, eu acho essa palavra linda, né? Quinta essência, né? Bem tênue, até a matéria concreta que forma os nossos corpos, os nossos objetos. E o espírito, né? Então é o fluido cósmico universal, ou elemento material, e o elemento espiritual, que nos constitui como espírito. E que vai evoluindo, vai se constituindo e usa da matéria para as experiências. Então, a nossa verdadeira constituição, o nosso verdadeiro estado é de espíritos. Então, a gente repete sempre, nós não somos um corpo que temos um espírito. Nós somos um espírito que temos um corpo, que nós vamos despir quando retornarmos à pátria espiritual por envelhecimento ou adoecimento dessa vestimenta, desse corpo, né? Opa! Então, Deus com a criação, princípio, reforçando, né? Princípio material, fluido cósmico universal, que constitui tudo, né? E o princípio inteligente. Então, a inteligência, a consciência está no espírito. E nós já vimos que ela pode influenciar e modificar o princípio material. Porque hoje, com essa noção de que a matéria se transforma em energia, é bastante mais lógico a gente perceber que a matéria, quer dizer, desconstituir um corpo assim, fechado, concreto, perdão, como esse, é difícil. Mas o pensamento influenciando na energia, a gente consegue conceber de uma forma mais clara, não é? Então, o princípio inteligente que está no espírito. Então, aqui é uma outra demonstração, né? A demonstração, né? O espírito que não tem constituição, o perispírito, na realidade, quando a gente vê um espírito, seja ele já materializado, né? Que pode ser visto por todos, ou quando ele é visto por um médium vidente, na realidade a gente está vendo o perispírito, porque o perispírito, que é constituído de fluido cósmico universal também, né? Então ele é o corpo do espírito. Então eu me lembro muito bem, quando a gente fazia aula de evangelização, a gente fazia o seguinte, a gente colocava o perispírito, o corpo, a gente fazia em papelão, né? Não tinha esses recursos todos, aí a gente fazia um barbantinho e botava o perispírito em papel manteiga, porque aí era uma matéria bastante diferente daquela que constituía o corpo. Então é mais ou menos assim, aquela coisa bem concreta, né, o nosso corpo, e o perispírito bastante tênue, né? Essa daqui é bem legal também, né? Então a gente vê por que o perispírito é mostrado dessa forma. Porque ele tem várias propriedades, entre elas a de irradiação. Por isso é que às vezes, quando alguém vê um espírito, vê a forma, mas vê aquelas emanações por conta da propriedade de irradiação e
se tem de irradiar, tem de absorver. É uma outra propriedade que é fundamental para que a gente possa compreender a influência do pensamento e da vontade para que os fluidos possam ser encaminhados às criaturas durante as terapias que nós vamos estudar agora à frente. Então, a gente vê que, né, o espírito, através do perispírito, vai influenciar o corpo. E hoje a doutrina fala que chama o perispírito de um modelo organizador biológico. Há uns 10 anos atrás me pediram, Natan, você pode fazer um estudo sobre o MOB? Eu falei assim, não, o que é MOB? Né? Porque a gente não é muito de sigla, a gente é antiguinho, né? Escreve tudo por extenso. Mas, né, não é também TB, né? A gente escreve também, ainda põe um acento também. Mas, né, meu sobrinho dizia isso, tia, você põe acento no WhatsApp, ponto de exclamação, a gente está acostumado, né? Então, MOB é modelo organizador biológico. E a gente acha que o perispírito, quando fala em modelo organizador biológico, a gente pensa em organizador biológico para a próxima encarnação, né? Porque uma outra propriedade do perispírito é de registro, de arquivo. Então ele é o maior arquivo, é maior, o André Luiz nos fala que ele é maior do que qualquer computador que o homem possa conceber. Então ele registra tudo. E através desse registro, que podem ser equilibrados ou não, aquilo vai determinar a constituição do corpo físico da próxima encarnação. Mas não só na próxima encarnação, nessa também. Então, quando nós somos impregnados, ou nós mesmos impregnamos, né? Quem esteve aqui durante essa última meia hora, ouvindo as músicas que o nosso coral estava cantando para preparar o nosso ambiente, pôde perceber o tratamento que é feito nesses momentos, as vibrações que a gente estava sentindo se elevarem aqui no ar, não é, Marília? Né? Nós que estávamos, né, tendo a bênção de ouvir, né? E então a gente vê que nós podemos nos tratar e moldar o nosso corpo de acordo com aquilo que estamos vivendo. Então não é só para a próxima encarnação, é para essa também. Então cuidar do espírito é muito importante para que isso seja transmitido ao perispírito, que afinal de contas o registro fica concretamente no corpo espiritual, né? E isso vai se transmitir ao corpo, ser transmitido ao corpo físico. Então o perispírito é um conjunto de corpos que envolvem o espírito, porque hoje a gente sabe que o perispírito tem várias camadas que podem ser penetradas pelas terapias espirituais. Então, algumas delas são o seguinte, né? Aqui está o corpo físico, bastante, né? Com toda a sua constituição. O duplo etérico, que é uma parte mais concreta, que está presente somente nos encarnados. Então, quando a gente desencarna, essa parte mais grossa, mais grosseira do perispírito, também se desconstrói, tá? E ela é que às vezes ela fica, ela custa um pouco mais a se desconstruir, por exemplo, naqueles que partem para a vida espiritual através do suicídio, porque eles não desgastaram todo o seu fluido que deveria ter sido. Então, das grandes dificuldades desses companheiros é que demora, né, a desconstrução dessa parte do perispírito, e isso é muito doído, né? O corpo astral, que esse corpo astral já é um elemento também já um pouco mais concreto, que permite ao espírito se manifestar. O corpo mental, que já é bem, né, tênue, e que faz a ligação com a parte mais material, né? E ali é o espírito, que é quem efetivamente sente, pensa e, através da sua vontade, transmite ao perispírito todos esses registros. Então, o pensamento, que são ondas de energia sutil, perceberam? Matéria, né? Energia é igual a MC2, ela é a equação da teoria da relatividade, né? Ele está aqui concordando com isso. Então, gente, matéria se transforma em energia. O pensamento são ondas de energia sutil. Sentiu a ligação?
né? Então, o pensamento, ele sendo onda de energia, ele pode determinar, né, modificando a sua energia, a ação sobre a matéria. Então, o pensamento, onda de energia sutil, emana da mente do espírito, que está localizada na região supracerebral, não se limitando a uma secreção neuroquímica do cérebro físico, como acredita a fisiologia e a medicina terrestre. É isso quem diz o Chico Calderaro no livro No Mundo Maior. Né? Tudo que existe na Terra é ideia exteriorizada. Olha, então nós, através do nosso pensamento, nós vamos plasmando o mundo em que vivemos. E isso é bem, a gente pode comprovar de maneira concreta. Às vezes a gente está conversando com um companheiro e a gente passa, até do ponto de vista, né, da vida, às vezes as pessoas passam e não veem as flores. E quem se acostuma a ver, percebe. As flores estão ali, mas a pessoa nem percebe, porque ela está tão tensa, tão envolvida nos seus problemas, nas suas dificuldades, que ela não vê o que está à sua volta. Inclusive nós, quando estamos, né, com problemas, às vezes a gente deixa passar muita coisa. Então, às vezes, a gente fala assim, nossa, mas a reunião do Magdala estava tão legal lá no sábado. Não percebi nada, diz o outro. Por quê? Porque a sua ideia está em outro patamar, está em outra onda, em outro tipo de energia. Então, nós podemos plasmar o mundo que está à nossa volta, né? A gente, através, né, da formação da nossa psicosfera. Tanto que a gente vê, né, nas obras de André Luiz, né, psicografadas pelo nosso querido Chico, que muitas vezes até espíritos nem tão treinados, ao se aproximar de um encarnado, conseguem ver as ideias pensamento. Porque realmente você plasma aquilo que você pensa. Não, agora foi o contrário, para cá. O espírito, pensando ininterruptamente, afeta com a sua vibração peculiar. Cada um de nós tem a vibração individual, né? Então, afeta com a sua vibração peculiar o mundo em que vive, estabelecendo ligações com criaturas, circunstâncias e localidades, bem como edifica ou destrói o seu mundo íntimo, das células ao organismo, conforme elege a qualidade do que cultiva no seu campo mental e emocional. Então, através do nosso pensamento, nós vamos escolher a maneira que nós vamos viver e, consequentemente, a maneira que nós vamos afetar o nosso corpo físico. Então, nós sabemos que o pensamento é a fonte de tudo. E é a nossa vontade que é, né, aquela alavanca que impulsiona o pensamento, que pode modificar toda a estrutura da nossa vida. Então, por exemplo, né, na manhã de hoje, em que nós estamos aqui buscando elevar os nossos pensamentos através da oração, prestando atenção, participando, né, do nosso estudo, e depois orando novamente, escutando as músicas, nós estamos permitindo ao nosso pensamento um exercício de positividade. E isso vai trazer benefícios incontáveis para a nossa existência. E quando a gente sai daqui e se sente bem, né, e a gente ouve as recomendações da oração, de uma leitura edificante, de fazermos o culto no nosso lar, nós vamos tendo vontade de repetir essa sensação de bem-estar que sentimos quando estamos aqui, quando saímos. E com isso, nós vamos buscando, né, maior frequência para os nossos pensamentos, uma frequência mais elevada, mais positiva em mais momentos durante a nossa existência. E isso vai ser extremamente saudável para a nossa vida e para o nosso corpo. Então, o espírito pensando, que ele está preocupadíssimo, né? Que horas vai chegar a minha mamadeira. O espírito pensando, cria. E criando, se alimenta daquilo que criou para a sua vida interior.
Então, que tipo de mamadeira mental nós estamos buscando para nós? Essa criança não foi à toa. É para que fique esse registro, que tipo de alimento nós estamos buscando para o nosso pensamento. Porque pensar é criar. Então, constituímos a nossa vida de acordo com aquilo que nós estamos refletindo da nossa mente. O pensamento... Ah, não, isso aqui eu já fui. Não, é porque eu vi aqui a ideia. O pensamento gerador de infracorpúsculos, né? Então, ele é uma energia sutil. Então, ele gera pequenos corpúsculos. Ele influencia no fluido cósmico, constituindo pequenos corpúsculos materiais, uma vez que a matéria, que a energia se transforma em matéria. Ou das linhas, gerador de infracorpúsculos, ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes do bem ou do mal, grandeza ou decadência, vida e morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. Compreendemos com isso que o pensamento atua na matéria, no mundo subatômico, influenciando no seu funcionamento. Então, há essa ação direta do pensamento através da nossa vontade, plasmando, montando esses corpúsculos. Então, nós vamos trazer a influência de forma subatômica. Quer dizer, hoje que átomo, a palavra átomo quer dizer que não se divide, mas hoje a gente sabe que o átomo se divide. Então, são esses elementos subatômicos. O pensamento vai penetrar. Então, nós vamos ver, olha aí, joga tomate, não, tomate está R$ 7,90, está muito caro, né? Então, ovo também está, né? Então, o sábado de manhã, todo mundo se preparando no final de semana, aí vem uma pessoa enjoada trazer célula, né? Ai, meu Deus, lembrando lá do 2º grau, né, que a gente estudava isso. Então, gente, essa aqui é uma célula eucariótica, quer dizer que cariótipo é o que está dentro do núcleo, que forma os nossos registros genéticos. Então, eucariote é a célula, são todas as nossas células, menos as células sexuais. Então, a célula eucariótica tem 46 cromossomos. A célula procariótica, né, os óvulos e os espermatozoides, tem 23, porque aí junta 23 do espermatozoide com 23 do óvulo e dá 46 para formar as eucarióticas, né? Então, existe um núcleo que tem os nossos registros genéticos que vão determinar a constituição do nosso corpo, tá? Mas esse núcleo, ele é influenciado pelas organelas do citoplasma, né? Porque aquele vermelhinho ali é o núcleo onde está o DNA. Então, essa aqui está a diferença, né? Então, o DNA está dentro do núcleo, mas, através da membrana nuclear, existe essa influência nessas organelas do citoplasma das nossas células, de todas as nossas células. Então, nos dizem, né, os instrutores espirituais, que o nosso espírito está ligado ao perispírito e o perispírito ao corpo, célula a célula. Então, nós podemos influenciar em todas as nossas células. E essas organelas aqui do citoplasma, tem, por exemplo, aquele ali azul que está riscadinho, aquele ali é o retículo endoplasmático, que ele leva o RNA, que é um ácido, né, um ácido que faz a viagem, a transferência do citoplasma para o núcleo. Então, ele fabrica o RNA e aí ele leva os registros lá para a parte de dentro, porque isso é dinâmico. Na célula, ela nasce, as nossas células nascem, vivem um determinado tempo e depois elas se desgastam e morrem, né? E a gente tem nos nossos órgãos uma renovação constante. Se nós temos essa renovação constante, há a possibilidade da influência constante do nosso pensamento, porque nessa renovação pode haver, né, um descontrole e isso determinar uma determinada patologia ou determinar um desequilíbrio que permita que um elemento de fora
possa influenciar e deteriorar ou até destruir as nossas células, né? Pode haver um enfraquecimento, vamos dizer assim, porque essas organelas não estarão tão fortes, não estarão tão rígidas, e isso vai se transmitir para o núcleo da célula, e isso, né, vai modificar toda a nossa constituição. Portanto, sim? Assim, na época da gestação, isso é muito importante a gente saber, porque além de influenciar a nós, estaremos influenciando a vida em nós de outro espírito, não é? Exatamente, Solange. Esse livro tem um capítulo que é o pré-natal espiritual. Fantástico. Pré-natal espiritual, tem um capítulo desse livro. Porque exatamente a responsabilidade da gestante é maior ainda, porque ela influencia no seu corpo e no corpo do ser que está se formando. É tão complicado também, porque isso que a Solange falou é tão importante que, por exemplo, nós que temos a capacidade de entender isso, sabe, e que a gente compreende que a gente está aqui aprendendo, e tentar colocar isso para outra pessoa que ele sabe que está sentindo aquilo, que isso está dentro disso aí, dentro de todo um contexto, desde a sua gestação, e você não conseguir fazer com que essa pessoa entenda isso. É muito complicado para a gente que tem entendimento disso, né? O Solange tocou num ponto assim chave dessa coisa, e você não conseguir passar para essa pessoa. Aí chega um ponto que você cansa, né? Porque você está tentando e você cansa. E você sabendo que é exatamente isso e a pessoa não consegue enxergar. É muito difícil. É complicado, exatamente. É bem complicado, sim. Agora tem um recurso que a gente pode, né, com o nosso pensamento, colaborar, com certeza. Isso. Né? Com certeza. Porque também existe o livre-arbítrio, a gente não pode, né, determinar o que o outro vai fazer. Né? Então, gente, aqui repetindo, a célula eucarionte isso aqui é a constituição dos cromossomos, que são, né, que são aqueles elementos que estão no núcleo das nossas células e que determinam a constituição do nosso corpo. E como o Solange lembrou, do bebê que está na barriga da mãe, ele está formando isto aqui. Né? Então, nós temos essa carga genética, e no livro Missionários da Luz, André Luiz estuda no Departamento das Reencarnações, né? É um livro, né, ditado por André Luiz e ao nosso Chico Xavier, né, também, há um estudo sobre a organização das reencarnações. Então, realmente, nós trazemos essa carga genética, mas hoje a ciência já tem isso absolutamente comprovado, que nossos genes não são todos ativados. Nós vamos ativando ou não de acordo com a nossa vida, da mesma forma que as nossas células cerebrais. Isso é muito interessante. Existem, né, caminhos de rotas, né, rotas e caminhos para as ondas cerebrais, as ondas elétricas que ativam os nossos neurônios, que vão determinar a nossa constituição, as nossas manifestações. Mas nós podemos reprogramar esse caminho que é feito nas nossas células nervosas. Isso pode ser reprogramado. Hoje, nos estudos sobre adolescentes, isso está sendo muito aprofundado, que nós podemos, mesmo havendo já alguns registros, nós podemos reprogramar. E aí a gente abre inúmeros campos. Por exemplo, a importância da evangelização da criança e do jovem. Porque mesmo que ele traga registros anteriores que vão determinar certos comportamentos, nós podemos, através de uma reprogramação, né, dar a chance de que essas tendências anteriores não sejam, não evoluem nos seus caminhos cerebrais. Então nós trazemos esses registros genéticos, mas os nossos genes serão ativados ou não de acordo com o nosso pensamento, a nossa vontade, as nossas ações. Hoje se sabe que determinadas condições externas podem influenciar nos nossos genes.
Porque, né, a gente está vendo aqui, né, um cromossoma. E existe essas pontinhas, eu não podia deixar de falar dos telômeros, né, Solange? Uma pontinha aqui no final do nosso cromossoma se chama telômero. E é o desgaste desse telômero que faz com que a célula morra mais cedo ou mais tarde. E hoje já se sabe que esse finalzinho pode ser influenciado por circunstâncias externas. Então, isso vai determinar a nossa constituição. Que circunstâncias, por exemplo? Nossa alimentação, nosso modo de vida. E aí também já há estudos com espiritualidade. Então, a espiritualidade pode determinar a saúde dos nossos telômeros, consequentemente dos nossos genes, dos nossos cromossomas. Mas, gente, olha só. Então, quando a gente, né, tem determinadas ações, né, atitudes concretas que influenciam nesse nosso cromossoma, né, atitudes negativas, quando eles são destruídos, ou positivas, que mantêm a saúde. Hoje já há estudos que mostram que isso pode ser transmitido à nossa descendência. Olha só. Porque essas células, lembra, as eucariontes, as células procarióticas, elas vão ser semelhantes, porque a nossa constituição genética é uma só, em todas as células. O que muda é a constituição do citoplasma. O núcleo pode ser até um pouco maior, uma célula menor, mas a carga genética é a mesma. Na nossa pele, no nosso fígado, no nosso intestino. E quando há a divisão para a formação das células sexuais, o conteúdo genético também é o mesmo. Então, se há alteração no telômero, né, a alteração no cromossoma, consequentemente, pode haver a influência até para a descendência. Solange quer falar, pode falar. Não, não vou interromper mais não. Não pode interromper. Porque essa parte que você está falando está literalmente exposta no livro Francisco de Assis, quando ele vem programando a reencarnação dele. Ele mostra depois, na sequência do crescimento dele, nessa reencarnação, exatamente essa herança do pai dele e tudo mais, e daí para frente. Ele mudou geneticamente. Mudou geneticamente e depois ele se sobrepõe a essa herança genética, porque Francisco é Francisco. Ele modificou com o seu pensamento, as suas ações, os registros que permitiram a sobrevida e a qualificação, né, até da sua constituição genética. Isso, e Miramês fala isso quase literal, o que você falou. Mas no livro Francisco. Pois esse livro foi publicado quando, Solange? Ih, rapaz. Porque esses estudos aí, né, os telômeros, isso deve ter mais ou menos uns 3 anos. Não tem mais do que isso, não. É um trabalho bem natural. Bom, então, gente, chega de célula, né? Então, agora isso aqui é citação de André Luiz. Porque no livro, no maior, o instrutor Calderaro, ele estudando o cérebro sem pensamento, ele fala, né, dos 3 andares do cérebro, que hoje, esse livro foi publicado em 1947, por aí, 47, 48, e a ciência, nos anos 2000, que começou, que mostrou, né, esses 3 andares do cérebro, né, a medula oblonga e a substância cinzenta. Bom, então, no DNA, essas citações são muito importantes. No DNA estão as predisposições. DNA, né, como representante da nossa carga genética, estão as predisposições que serão ativadas, inibidas ou reforçadas conforme o padrão mental, emocional e comportamental do espírito ao longo da encarnação, o que configura o seu livre-arbítrio. Então, os genes serão ativados, eles serão inibidos. Então, você pode, por exemplo, né, você tem lá um gene que vai determinar que você seja diabético. Mais ou menos, aquele gene era para ser ativado aos 50 anos. Mas se você cuida de si mesmo, você não faz excessos, você não se estressa, de repente esse gene vai ser ativado aos 60 ou aos 70, com um desgaste maior do corpo.
Da mesma forma, se você abusar, ele estava programado para 50, mas há o desgaste e ele é determinado aos 40. Porque existem também os registros que nós... então vai chegar um dia que a gente não vai adoecer. Sim, quando nós formos espíritos puros. Porque, por enquanto, né, nós temos os nossos registros atuais e pregressos. E que, como nos disse a nossa página, né, nós colhemos o que nós plantamos. Então, plantamos num outro momento, se a gente às vezes não reconhece nesse, mas né, a gente vai encontrar numa outra encarnação. E nós vamos precisar equilibrar isso. Por isso que nós né, temos a necessidade de enfrentar determinados desafios. Mas a gente pode enfrentar com qualidade ou não, de acordo com aquilo que pensamos e vivemos. Tânia, Oi? aqui. Uma coisa que me ocorreu aqui, essa questão dessa carga genética importante, em que coloca um certo medo na questão das adoções, né? Como se ela fosse um peso determinante. E poderá vir a ser ou não. Por quê? Só um detalhezinho que eu colocaria é a importância do amor e da educação, na capacidade da intervenção, né? E do valor fundamental. Mas ainda é o que rege o medo de muitos em adultos. Foi muito pertinente a sua observação. E é claro que é o amor que vai ser o alicerce para todos os sentimentos positivos que podem influenciar né, nessa carga genética. E educação no sentido da disciplina da vontade. Né? É muito importante mesmo. Juliana, só um instantinho. Eu tinha dito a Daninha que ela não se preocupasse em terminar 10 horas, porque eu acho Não, que 10 é e muito 15 eu termino. importante. Então, Tá, que ela 10 e ficasse uns 15 minutos a mais, ouvindo se precisar, eu acho que ninguém vai se importar, né? Daniela, com relação à É só para não qualidade... ficar interrompendo muito para acabar, né? Pode falar. Não, já acabei. Não, pode falar. Não, pode perguntar mais um minuto. A nossa qualidade do nosso pensamento, se a gente alimenta, o que eu estou entendendo, você me corrija, por favor. A gente alimenta essa transformação, se a gente fica numa paranoia, morrendo de medo de contrair doenças ou não, Sim. dependendo do nosso próprio comportamento, certo? Sim, exatamente, porque você pode, da mesma maneira que você pode influenciar positivamente, você pode influenciar negativamente. Né? Então o medo desequilibra o seu interior e vai abrir campo, vai, como eu falei, vai enfraquecer as organelas, né? as organelas intracitoplasmáticas, né? E vai também influenciar no nosso sistema de defesa. A gente sabe objetivamente da influência do estresse, da tensão, do medo nas nossas defesas. Isso eu acho que não precisa nem de trabalho científico. A gente tem um trauma emocional, daqui a pouco a gente fica gripado. A gente constata isso na vida, porque a gente abriu campo para que né, o organismo que antes que tinha imunoglobulinas para se defender dos vírus, não tem mais. Né? Então a gente vê, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela, aos 66 anos, contraiu o Covid, teve um quadro, ele teve um quadro típico de uma gripe, vamos dizer, um pouco mais de cansaço. A filha dela, de 39 anos, foi entubada. Quer dizer, devia ser até a mesma cepa de vírus. Porque pode dizer, numa casa teve uma cepa mais virulenta, né? Porque existe isso, né? Tem cepas mais intensas. Mas ela e a filha, que moram num apartamento vizinhos, com certeza tiveram o mesmo vírus, era a mesma cepa. Né? Ela teve um quadro clínico não tão exuberante. A filha dela foi para o tubo, graças a Deus, não desencarnou. Mas eu estou dizendo que é justamente isso. Cada um tem uma condição, né, de acordo com a sua constituição e o seu padrão mental. Não é? Então, o DNA somente se modifica de encarnação para encarnação, porque muda o corpo. Então, se mudou o corpo, muda o DNA. Porém, a sua expressão sofre a regulação e a potencialização da vontade do indivíduo, que redecide a vida à medida em que se vive. Então, essa observação é muito interessante, porque muita gente acha que você nasce
faz uma programação, constitui um corpo e que aquilo é fatal. Não, você pode redecidir a sua vida durante a sua caminhada, de acordo, né, com os seus pensamentos, com as suas atitudes, com o seu comportamento. E aí temos uma das manifestações da misericórdia divina, deixando ao ser que viva não em regime de fatalidade, mas de ação e reação em todos os instantes da vida. Então, eu tô velho, tô com 70 anos, já tenho passe livre, não vou mais mudar. Pode mudar sim. E isso vai ter uma importância muito grande na vida, porque na realidade, né, o que a gente vive aqui no mundo material é uma existência que tem nascimento e morte, porque a vida é uma só. Vida não tem contrário. Né? Morte é o contrário do nascimento. Então, a gente pode, mesmo na determinada idade, mudar os nossos registros, nos aperfeiçoando para, né, uma qualidade de vida na nossa velhice e uma qualidade de vida no próximo momento encarnatório. Sem falar, né, na qualidade de vida que teremos no mundo espiritual também. Porque a nossa condição após a morte do corpo físico vai dependendo das nossas vivências. Então, frente a isso, observando que nós temos todas essas possibilidades de ação do pensamento, de condução de corpúsculos que vão influenciar o nosso corpo físico, de modificações no fluido cósmico universal, que podem levar elementos constitutivos positivos para, né, o benefício no momento de doença, a doutrina espírita nos apresenta as terapêuticas, que são importantíssimas para a cura espiritual e, com isso, trazendo um equilíbrio para o perispírito que, com certeza, será transmitido ao corpo físico. Né? Então, o primeiro e mais conhecido é o passe, né, que é aquela transfusão de fluidos que é levado para, né, aquele que necessita. Então, o passe é uma transfusão. Então, por que nós estamos falando nisso? Porque, às vezes, né, nós estamos num momento aqui de pandemia, nós não estamos tendo passes individuais, o passe coletivo, que com certeza essa transfusão é feita e está sendo feita conosco desde o momento do início da reunião. Aliás, desde o momento, né, que começou, né, começaram os cânticos aqui do nosso coral. A gente percebe a vibração positiva sendo infundida no nosso coração. Então, o passe, mas às vezes a gente precisa ter muito cuidado, que às vezes tem dia que você não está se sentindo, você está assistindo a reunião, você não precisa tomar ou o passe individual. Por que você vai desgastar? Já que eu estou aqui, vou aproveitar e tomar um passe. A gente precisa ter cuidado, né, de não desgastar o médium. Se a gente já ouviu a reunião, não está se sentindo, né, tão mal, de repente a gente não precisa tomar o passe. Né? A gente fala isso porque a gente precisa valorizar esse recurso, que é um recurso terapêutico. É o pensamento que eu estou falando, né? Está na pressa, o pensamento, cada um pensar em si. Pensar, exatamente. Né? Então, passe é uma transmissão fluídica, energética, de natureza magnética, isso já é biofísica, já envolve as ondas, aplicado a princípio com o auxílio das mãos e com o objetivo de curar ou aliviar desarmonias físicas e psíquicas. Então, o passe, ele né, qual é o mecanismo? O fluido cósmico universal, né, lembra que a gente, lá naquele princípio, por isso que a gente montou aquele quadro, sendo o elemento primitivo que forma o corpo físico e o perispírito, ao condensar-se no perispírito do encarnado ou desencarnado, fornece princípios reparadores ou curadores passíveis de serem transmissíveis ao doente. Então, o espírito protetor, né, o espírito que vem auxiliar, e o médium, né, aquele que está sendo o transmissor, reúnem
Então é um tratamento de perispírito a perispírito, de espírito a espírito. Né? Então recolhe elementos fluídicos, positivos, nutritivos, reparadores, que vão sendo transmitidos àquela pessoa que está doente, que está necessitada. E com isso, ela pode, né, com essa transmissão, essa renovação, pode qualificar a vida daquela pessoa. Pode falar, doutor Gênero. O Tânia está dizendo para não falar. Então. Não, pode falar. Permissão para falar. Porque nós estamos aqui na casa do Inácio, que é o nosso benfeitor. E Inácio se notabilizou pelo passe. Nos trabalhos de Casa do Caminho que ele expandiu, junto aos 2 outros colegas dele, o passe estava na esfera dele. Então ele curou demais, tratou muito obsidiados com o passe. Ele era o principal responsável por isso. Achei que era importante dizer. Sim, claro, fundamental. Nós estamos na casa de Inácio, exatamente. Né? Inácio é o mentor espiritual da nossa casa, do nosso trabalho, há mais de 400 anos, né, doutor Xera? Há mais de 400 anos ele está tentando reunir a gente. Então, ele, né, é um trabalhador do passe. Eu não sabia desse detalhe, é muito importante. Né? Então, nós quando estamos aqui, imagina Inácio, né, organizando passe para a nossa reunião pública. Que coisa maravilhosa! É o livro, pois é. Exatamente. Então, quer dizer, já imaginou, né, o poder desta reunião, vocês perceberam, né, a intensidade de vibrações e de fluidos que são manipulados e trabalhados aqui durante esse momento, né? Então, o pensamento condensado no perispírito passa para o corpo físico sob a forma de fluido vital, que além de dar vida aos órgãos, pode ser transmitido às pessoas doentes ou enfraquecidas. Né? Então, o fluido vital que nós temos que dar vida aos nossos órgãos. E olha aqui deixa uma deixa para nós percebermos que aquele que aplica o passe também é beneficiado nesse momento. Porque aquele fluido positivo, passando por um perispírito, fica um cheirinho, né? Que nem quando a gente toma caldo de cana, que sobra aquelezinho, né? Então fica um cheirinho, não tem? Ele fala, tem um cheirinho aqui. Um chorinho, não é cheirinho não, obrigada. Então fica um chorinho, tipo um chorinho pro passista. Olha que coisa boa, não é verdade? O fluido vital se transmite de pessoa a pessoa pelo passe. A energia transmitida pelo passe atua no perispírito do paciente e deixa sobre o corpo físico. As emanações energéticas do perispírito e do fluido vital formam a nossa aura. Né? Então, nós temos o nosso fluido que vai ser exteriorizado. Lembra da propriedade de irradiação? Então, isso é irradiado e forma a aura, a nossa aura. Né? A energia do fluido vital é de natureza eletromagnética. Portanto, né, ela pode ser influenciada pelo pensamento, pela vontade. O perispírito do doente recebe a energia do passe através dos pontos que André Luiz chama de centros de força, né, que são esses elementos, né, que são bastante estudados na medicina oriental também, no livro Missionários da Luz, muito estudados, e a gente sabe que esses centros de forças perispirituais coincidem, não é coincidência, né, com pontos no nosso organismo físico que tem uma concentração de vasos sanguíneos e de células nervosas, e que chamam os plexos. Então, os plexos, eles estão, têm a sua correspondência, quer dizer, são correspondências do corpo perispiritual, que hoje a gente sabe que é o perispírito que dá, né? A gente tem que ter cuidado na palavra, porque parece sutileza, mas não é não. Então, não é o plexo que vai determinar o centro de força, é o centro de força que vai determinar o plexo, porque o perispírito é que forma o corpo. Então, se nós atuamos, por isso que é importante que quem vai dar o passe estuda, faça o curso, não é, Valda? Para que você conheça os centros de forças, as características dele. E às vezes, quando você está dando passe, você tem aquela intuição, que, né, que claro, é uma ideia que vem pelo mentor, para que você reforce um determinado centro de força, que com certeza, naquele momento, está necessitando de um aporte maior de fluidos, não é? Então é importante que a gente conheça isso. Então ali, ó, é o espírito
que passa para o médium, né, através, é tudo uma corrente e vai para o necessitado. A água fluidificada, né, a gente demorou um pouquinho mais no passe, porque o passe, o mecanismo dos outros tratamentos é bem semelhante. Né? Então a água fluidificada, ela recebe o fluido positivo que vai também beneficiar aqueles que, né, vão ingerir aquela água. E é muito comum, quem faz culto no lar, que coloca uma aguinha para cada um, você vê às vezes que a aguinha de uma pessoa muda. Né? Eu contei aqui que um dos meus filhos tem uma asma, ainda tem, mas tinha uma asma muito grave, internou um monte de vezes e tal. O fato é que era muito interessante porque a aguinha dele ficava concretamente cheia de determinados corpúsculos. O outro filho dizia, mas a minha aguinha não parece nada, a aguinha de Duda aparece um monte de bolinhas, às vezes cor de abóbora, às vezes de verde, era muito interessante, gente. E formava aquela, como se fosse, sabe quando aqueles remédios que são meio grossinhos, e que fica aqueles gruminhos, ficava aquele gruminho na água. Então, é uma coisa concreta, porque eles estão colocando corpúsculos subatômicos que vão, né, formar aquelas bolinhas na água. Então, cada um vai ter dentro da sua necessidade. A água fluidificada é a água normal acrescida de princípios curadores. Em geral, são os espíritos desencarnados que durante as sessões de fluidoterapia fluidificam a água. Mas a água pode ser magnetizada tanto pelos fluidos espirituais quanto pelos fluidos dos homens encarnados, assim como ocorre com os passes, sendo necessário para isso, de parte do indivíduo que irá realizar a fluidificação, a realização de preces e imposição de mãos, a fim de direcionar os fluidos para o recipiente que se encontra a água. Então, nós podemos, às vezes, a gente ouvindo determinados programas na Rádio de Rio de Janeiro, o locutor lá fala, agora na nossa oração, se você quiser, né, coloque um copo d'água, impõe a sua mão e durante a oração, aquela água será fluidificada. Né? É claro que a gente não vai sair, né, aí fluidificando tudo, também, né, que aí acaba virando fanatismo. Mas nós podemos fazer, né, a fluidificação e confiar que a espiritualidade vai colaborar conosco naquele momento. Não é? E a água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. Né? A água é um diluente universal. A gente aprende isso em química, lembra? A água é um diluente universal. E então ela tem essa propriedade de absorver as substâncias. Então ela pode realmente receber esses fluidos benéficos. Né? E é como a base pura em que a medicação espiritual pode ser impressa. O processo é invisível aos olhos mortais e, por isso, a confiança e a fé do paciente são partes essenciais para que o tratamento alcance o efeito desejado. A água é um ótimo condutor de força eletromagnética, a gente sabe isso. É a coisa popular, você não pode ficar dentro da água quando está com tempestade, porque a água atrai os raios. Né? Então, é um condutor eletromagnético. E absorverá os fluidos sobre ela projetados, conservá-los-á e os transmitirá ao organismo doente quando ingerida. A água fluidificada expande os átomos físicos, ocasionando a entrada de átomos espirituais, ainda desconhecidos e que servem para ajudar na cura. Então é um recurso muito importante. Curas espirituais. Então nós sabemos que existem pessoas que têm essa mediunidade, essa possibilidade especial de transmitir os fluidos diretamente, determinando curas. Né? O grande, né, vamos ver, então os médiuns curadores, rapidamente. Esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que isso aqui está no livro dos médiuns, capítulo 14. Depois é interessante, né, as pessoas procurarem. Que consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar e mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Dir-se-á, sem dúvida, que isso não é mais do que magnetismo. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar na força do magnetismo.
né? E a gente sabe, existe aí a trajetória de vários médiuns curadores, né? Que a gente pode depois, né, procurar, pesquisar, e que quando vai havendo uma mudança de comportamento, muitas vezes essa mediunidade, né, não persiste. Então a gente sabe também que, embora exista essa força, mas o muito importante é o comportamento moral, é a condição interior das emoções, dos sentimentos do indivíduo, não é? Nós temos, né, no Brasil a história de muitos médiuns, curadores, que comprovadamente determinaram o meu auxílio para muitas pessoas. E o grande médico, né, médico das nossas almas, e que nos mostrou essa possibilidade, né, o nosso Mestre Jesus, que curava o corpo, curava a alma, né, quando ele curava os obsidiados, né, através da imposição das suas mãos, levando aquele fluido positivo. Né? Então aqui é a equipe espiritual ajudando ao médium, né, é esse aqui, para, né, determinar a cura daquele paciente. Né? E nós ouvimos esses dias, muito interessante, uma senhora que a gente vê a força da fé, que é muito importante, né? E como não é fundamental aquilo que você vê. Então ela era uma senhora que comprou no correio um selo de Allan Kardec. E ela rezava em frente àquele selo de Allan Kardec. Ela disse que ela curava tudo nela com aquele selo, com o doutor Eurípides. Então ela olhava Allan Kardec e achava que ele era Eurípides Barçanufo. Mas mesmo assim, ela conseguia a cura, porque a fé dela era tanta, e com certeza, né, Eurípides ali estava. Mas, quer dizer, não importa a imagem, importa o sentimento de fé, a confiança que ela tinha, que era o doutor Eurípides. Né? Mas a foto era de Allan Kardec. Isso está no livro de Chico. E aí, Chico disse, não importa o que ela vê, o importante é o que ela sente. Né? É interessante, quer dizer, a cura que acontecia. Cirurgias espirituais, que são um ramo das curas espirituais, né? Uma mediunidade mais específica em que ocorrem realmente, né, intervenções cirúrgicas. E a gente sabe, há relatos até de material enferrujado, que as pessoas não tinham nada. Então a gente imagina o trabalho que devia dar para a espiritualidade, para bloquear todas aquelas bactérias, todos aqueles elementos nocivos daqueles aparelhos ou daqueles, né, instrumentos, instrumentos que não eram adequadamente. Mas naquele momento, aquela demonstração deveria ser necessária para chamar a atenção. Né? E a gente vê que esses fenômenos não são tão frequentes, porque hoje o chamamento é de uma forma diferente. Né? A gente fala, por que hoje não ocorre tantos fenômenos de efeitos físicos quanto ocorreu na época de Allan Kardec? Porque naquela época aqueles fenômenos tinham um objetivo. Da mesma forma que esses acontecimentos, esses fatos espirituais chamam muito a atenção. E a gente vê que pontualmente eles estão acontecendo no nosso mundo para que a gente desperte para a importância da espiritualidade, da nossa ligação com Deus para a nossa vida. Tratamento à distância. Já a gente sabe que o pensamento não tem fronteiras, limites. Exatamente. Então, nós podemos, mesmo à distância, encaminhar os fluidos para as pessoas. Então, as pessoas... isso não deve ser desculpa. Então eu não preciso ir lá no Magdala para tomar passe. Eu vou ficar em casa. Mas se a gente vier aqui, né, como diz o doutor Estélio, a gente está na casa de Inácio aqui, né? Vamos aqui falar, né, as vibrações são mais intensas. Então nós conseguimos abrir os nossos campos de força para receber. Porque os colaboradores estão preparando a nossa reunião, com certeza, desde muito antes. E isso vai possibilitar, né, a nossa adequação ao ambiente de forma mais plena e nós possamos ser melhor beneficiados. Mas isso não significa, né, que aquele que está à distância, que não pode vir, ele também pode receber o tratamento. Tanto que, nas reuniões mediúnicas, a gente cita o nome dos doentes, porque a gente tem certeza que a equipe espiritual
vai tratá-los. E nós, no momento que citamos aqueles nomes na oração, nós estamos fazendo, né, com que a alavanca da prece leve esses frutos para aquelas pessoas. Né? Então, vou ler só esse primeiro. Esse processo de cura, embora bastante conhecido, mas ainda pouco explorado, né, o tratamento à distância, consiste em reunir em data, horário e local previamente estabelecidos, de maneira disciplinada e permanente, um certo número de pessoas de boa vontade, para, em recolhimento e prece, destinarem energias, fluidos, para as pessoas necessitadas. Então é preciso que haja essa disciplina, porque a espiritualidade, que pertence ao trabalho, tem muitas ocupações. Então não pode ser cada dia num horário. É preciso que a gente, né, tenha essa organização a fim de que eles possam ter a possibilidade de colaborar, porque efetivamente, né, são os nossos amigos espirituais que conduzem o trabalho. Nós somos apenas instrumentos. Então, a meditação é também um movimento de cura espiritual, porque através, né, desse controle, desse relaxamento, nós vamos permitir, não é, Patrícia, abrir os nossos centros de força para que a gente possa receber as energias positivas. Nós vamos exercitar a educação do nosso pensamento, da nossa vontade, o nosso controle. É fácil? Não é fácil. Vocês já viram como, né? Aqui a dona Tânia fala rápido. Imagina tentar fazer meditação. Não é fácil. Tem que ser com música, porque se não tiver música, realmente, para esvaziar a mente, Patrícia, não dá, é difícil. Né? É mais com música que dá. Aí, então a gente vai fazendo aquilo que a gente pode. Né? Um dia a gente vai conseguir ficar só no pensamento, mas Divaldo até diz que quando a gente começa o ideal da meditação é você esvaziar a sua mente. Mas quando você começa o exercício, você pode fixar, por exemplo, um quadro, você pode fixar um local para que você vá, né, penetrando na natureza, você pode se exercitar, pode falar. Não precisa esvaziar a mente, só para corrigir. Você deixa em plano de fundo o pensamento e bota o foco onde você quer. Deixa no plano do pensamento, gente. A gente vai deixar. Esvaziar não vai. Pois é. Não, eu sei. Esvaziar é uma palavra, né? Você vai fotografar alguma coisa. Você pode botar em plano de fundo. Não vai sair, não vai sair. Então, saúde e doença são frutos da somatória e balanço entre predisposição e necessidade, tendência e renovação, a serviço da educação espiritual, né, do espírito imortal e seu consequente despertamento para o amor. Síntese das leis divinas. Né? Então, né, a nossa saúde, a gente pode ter até o corpo doente, mas a gente está saudável, porque a gente está lutando por se equilibrar. Num determinado momento, a gente pode estar naquele momento de reparação de algum registro que a gente fez nessa vida mesmo, em outra vida, mas a gente pode ter, né, a diferença entre a dor e o sofrimento. Né? Claro que toda dor traz sofrimento, mas será maior ou menor esse sofrimento de acordo com a maneira que você encarar esse desafio da sua vida. Isso é fundamental. Você pode, né, ser resignado, quer dizer, ressignificar. Porque ser resignado não é ficar paradinho, não. Né? Resignar é ressignificar. O que esta doença está determinando como alerta para a minha vida? Ou você pode ficar revoltado e se afastar de tudo. Né? É a opção. Né? Entre a tendência que você tem de estacionar ou de se revoltar e a renovação. Não, eu vou em frente. Eu preciso modificar. O que essa doença está querendo dizer para mim? O que eu preciso mudar na minha vida? Não? E aquele grande tratamento, que é a oração. Né? É essa possibilidade que a gente tem em todo momento. Então, a prece é uma invocação. Por ela, nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios.
As que são dirigidas aos bons espíritos também vão para Deus, né? Porque, né, a turma do andar maior trabalha todo em conjunto, né? Então, a gente dirige a um bom espírito, vai até Deus, a gente dirige a Deus, os bons espíritos, que são os intermediários dele, vão, né, executar. Quando oramos para os outros seres e não para Deus, aqueles que nos servem apenas de intermediários e intercessores, aqueles, quer dizer, esses elementos, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus, né? E o outro elemento de saúde é o trabalho. Porque os homens, quanto mais preenche o homem, né? Quanto mais preenche os espaços mentais com ideias do bem, mediante o estudo, a ação, né? Que é o trabalho, ou a reflexão, mais aumenta a sua capacidade e conquista mais amplos recursos para o progresso, né? Então, né, nós vamos terminar lembrando que nós podemos influenciar a nossa vida, a psicosfera à nossa volta mais próxima, a psicosfera naqueles ambientes em que vivemos e a psicosfera do nosso planeta, através do nosso pensamento, da nossa vontade, no desejo de nos curarmos. Então, que nós possamos nos recordar que, apesar de todas as dificuldades e desafios que estamos vivendo nesse momento, não podemos esquecer que Jesus está no meio. Por mais conturbadas que sejam as horas, por mais difíceis que sejam momentos e decisões da nossa vida, vamos nos lembrar da oração, vamos nos lembrar dos amigos espirituais, muitas vezes dos amigos encarnados, que através do seu ouvido, da sua palavra, da sua colaboração, e às vezes de um olhar, de um abraço, nós estamos, né, num momento de poucos abraços, mas pode ter um abraço virtual, então nós podemos colaborar uns com os outros e influenciarmos uns na saúde dos outros, através do nosso pensamento de amor, através da nossa vontade de crescer e através do nosso desejo de lutarmos, de persistir no caminho daquele que é, né, o caminho, a verdade e a vida. Então, né, não se turbe o vosso coração. Jesus está no meio. Que Ele possa nos abençoar.